Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Sou a professora Zilda e o tema da aula de hoje é sobre o extrativismo vegetal, que pertence ao módulo 15 da apostila 4. Para melhor acompanhá-la, vocês podem abrir a apostila a partir da página 205. Na aula passada, ao analisar a história humana, verificamos que na maior parte dela, os seres humanos foram nômades. Tinham seu cotidiano controlado pelo ritmo da natureza. As mudanças das estações forçavam os animais a migrar em busca de melhores pastagens e alimentos, bem como seus predadores, entre eles os humanos, que viviam da caça, da pesca e do extrativismo vegetal, isto é, da coleta de vegetais, frutas e raízes. Com o aperfeiçoamento das ferramentas e das técnicas, os seres humanos passaram a interferir de maneira crescente no meio ambiente, selecionando as espécies vegetais que mais se adaptavam às suas necessidades. De sociedade coletora e caçadora, os grupos humanos passaram para produtores, permitindo então que eles se fixassem em um determinado espaço, isto é, se tornassem sedentários. A retirada dos recursos naturais passou de uma atividade ligada à subsistência para fazer parte da produção industrial, que transforma as matérias-primas em bens de consumo. Podemos citar a retirada da madeira para a produção de móveis, como mesas, camas, carteiras, cadeiras e etc. A retirada da cobertura vegetal para a fabricação de produtos também foi aprimorada até a prática da silvicultura, em que árvores são cultivadas exclusivamente para serem utilizadas para fins comerciais. A natureza fornece recursos que, depois de transformados pela indústria, utilizamos no nosso dia a dia. As florestas, portanto, são fontes de matéria-prima, tanto de produtos madeireiros quanto de não madeireiros. A produção madeireira e não madeireira é importante para a economia e para a sociedade. Os produtos madeireiros são facilmente reconhecidos em nosso dia a dia, pois vai desde a mesa, cadeira, lápis, pisos, laminados, lenha, até o carvão vegetal. Entende-se por madeireiro todo e qualquer material lenhoso que esteja apto para utilização no setor de serraria, estacas, compensados, laminados e outros. No Brasil, houve um grande desmatamento da floresta de araucária, podemos ver aí na imagem 1, que recobria grande parte da região sul, para aproveitamento da madeira na construção de casas e móveis. Como resultado, restam apenas 5% dela. No Brasil, a maior parte da madeira utilizada provém de florestas naturais e as áreas de reflorestamento ainda são pequenas. E a maior destruição ocorre na Amazônia. Os produtos não madeireiros, como o próprio nome indica, são todos produtos advindos da floresta que não sejam madeira, como as folhas, frutos, flores, sementes, plantas, castanhas, palmitos, raízes, cascas, fibras, óleos, látex, resinas e gomas. As florestas têm na extração de produtos não madeireiros sua principal fonte de renda. E hoje, no mundo todo, os recursos florestais não madeireiros consistem na principal fonte de renda e alimento de milhares de famílias que vivem da extração florestal e que são dependentes desses produtos.
A atividade extrativa assume um importante papel econômico, social e cultural de várias populações. Ela tem uma significativa importância como alternativa econômica que pode diminuir o êxodo rural e as taxas de desmatamento, onde, em boa parte dos casos, os produtos podem ser manejados de forma simples, alguns dentro da própria reserva extrativista que os povos e comunidades já conduzem. Podemos ter imagens aí de produtos não madeireiros, como as frutas do guaraná, açaí, castanhas, palmitos, que estão representados na imagem 2. A palavra silvicultura provém do latim e quer dizer cultivo de floresta. É uma atividade que busca explorar de forma racional as florestas. A silvicultura produz, por meio do reflorestamento, madeiras para serem comercializadas e leva em consideração a preservação ambiental. O reflorestamento faz parte da prática de silvicultura, já que as florestas são criadas para a utilização comercial. Reflorestar é uma ação de repovoar uma área que foi desmatada por ações humanas, como a exploração de madeira e abertura de pastos, e seja por ações naturais, como incêndios, por exemplo. A ação de reflorestar normalmente está associada a uma ação humana, mas também pode ocorrer naturalmente, com o crescimento da vegetação. No gráfico ao lado, temos os maiores produtores de madeira para todos os fins, exceto combustível, do mundo, entre os anos de 2012 e 2016, onde são mostrados 5 maiores produtores. A agricultura é um dos principais motivos do desmatamento de florestas. No Brasil, existem cerca de 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo destaque a plantação de eucaliptos e pinos, que são importantes na fabricação de papel e celulose, e que se concentra no sul e no sudeste. As florestas de pinos respondem por 20% das florestas plantadas no Brasil. A imagem ao lado mostra uma área de reflorestamento em Água Boa, Minas Gerais. Os países desenvolvidos, principalmente no continente europeu, que perderam grande parte de sua cobertura vegetal original, fizeram investimentos em programas de reflorestamento e se tornaram mais verdes do que eram no início do século XX. O emprego de técnicas modernas na produção agrícola permitiu que as áreas destinadas à agricultura pudessem ser reduzidas. Estão realizadas sempre em terras muito produtivas. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um seringueiro, sindicalista, ativista político, ambientalista brasileiro e símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Ele lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Ele nasceu e morreu no estado do Acre, em Chapuri. Ele foi morto pelos donos de terras, opositores à sua luta contra o desmatamento e por reivindicar melhores condições de trabalho para os seringueiros. Vamos conhecer um pouco mais sobre Chico Mendes no vídeo a seguir. Um lugar famoso em todo o mundo, mas que permanece misterioso para a maioria de nós: a floresta amazônica. Nesta terra, mais precisamente no estado do Acre,
cresceu um homem que poderia ser apenas mais um a se conformar com as injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. Aos 9 anos, analfabeto e sem perspectivas, seguiu os passos do pai e foi trabalhar nos seringais. Aos 20 anos, aprendeu a ler. A partir daí, passou a compreender melhor a realidade à sua volta, a exploração a que seu povo e sua terra estavam submetidos. Tornou-se defensor da floresta, dos índios e dos seringueiros. Lutou pela reforma agrária e, com isso, entrou em conflito com os donos de madeireiras, de seringais e de fazendas de gado. Em 1977, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Chapuri. Foi quando sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 22 de dezembro de 1988, após diversas ameaças, foi morto na porta de casa. Os assassinos foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. Mas sua morte violenta não matou suas ideias. Ele transformou o ambientalismo internacional ao trazer para o centro do debate as populações diretamente afetadas pelo progresso indiscriminado. Um dos mais influentes ambientalistas de sua época, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Até hoje, fonte de inspiração para movimentos sociais pelo mundo afora. Antes de encerrar, gostaria de comunicar a vocês que esta foi a nossa última videoaula inédita de Geografia. A partir da próxima semana, teremos aulas já gravadas para que vocês possam atualizar as atividades que ainda estão em atraso. Foi um ano de muita luta e de muitos desafios, pois 2020 começou e a vida seguiu o seu percurso normal. Mas, de repente, tudo mudou. Uma nova rotina, sem escolas, sem contato com os colegas, sem passeios, trazendo na vida de todos muitas mudanças e adaptações. Tudo isso se deu, como todos nós sabemos, devido a uma doença infecciosa chamada de Covid-19, onde o distanciamento social foi necessário para conter a propagação do inimigo invisível e pouco conhecido. Tivemos então que nos reinventar. Aulas presenciais que estávamos acostumados, em que trocávamos bastante ideias e nos informavam melhor, foram substituídas pelas aulas remotas. Foram muitos desafios, porém aprendemos bastante. Nenhum esforço foi perdido. As nossas tentativas renderam frutos e poderão nos ajudar nessa escalada rumo à aprendizagem. Parabéns a todos. Parabéns ao que tentaram e conseguiram aprender apesar das dificuldades. Parabéns a quem aprendeu menos, mas tentou. Sempre podemos melhorar. Esta é a nossa luta. Só consegue quem muito quer e luta para aprender. Fica aqui o meu agradecimento especial às famílias. Sei que não foi fácil assumir o papel de responsável pela aula remota. Tiveram que providenciar muitas coisas para que tudo desse certo e ainda garantir que seu filho ou sua filha assistisse às aulas. Que o esforço de vocês seja recompensado. Obrigada mais uma vez e boas férias.